Você já parou para pensar que, ao mesmo tempo que tem muitas pessoas que têm sucesso em tudo aquilo que elas fazem, por outro lado, nós temos outras pessoas que só se frustram quando tenta alcançar um resultado ou quando tenta alcançar um objetivo? É o que eu quero falar no vídeo de hoje. Eu quero falar um pouquinho sobre como que você pode obter sucesso em tudo aquilo que você faz, independente de qual área seja. Então, eu vou te mostrar os pilares essenciais para que você alcance esse sucesso em qualquer área da sua vida. Então, quando a gente fala em área da vida, a gente fala de área social, profissional, pessoal, emocional. Então, seja lá qual for essa esfera, você seguindo, você tendo esses pilares, você consegue sim alcançar os seus objetivos e obter sucesso neles. Antes de começar a trazer esses pilares, eu quero trazer um pouquinho sobre o conceito de sucesso. Quando eu falo, eu como psicólogo organizacional, quando eu falo em relação a sucesso, né, o que é o sucesso? O que de fato, como que eu sei que eu alcancei o sucesso ou não? Eu costumo falar o seguinte para as pessoas: o sucesso é quando você atinge um objetivo e você se sente em um pleno estado de satisfação e prazer por ter alcançado aquele objetivo. Então, muitas vezes você fala assim: como saber se eu realmente tive sucesso no que eu fiz? Você ficou satisfeito, ficou tranquilo, consciência limpa, sentiu um estado de prazer, né? Não nesse prazer carnal, prazer mesmo, sensação de prazer por ter concluído aquele objetivo. Então você sim teve sucesso naquilo que você faz. Não é simplesmente cumprir o seu objetivo. Tem gente que confunde: sucesso é você cumprir um objetivo. Mas e se você cumprir o objetivo e não estiver satisfeito? Você não tiver gostado da sensação que foi ao cumprir, ao bater aquela meta, bater aquele objetivo? Aí não é sucesso. E o sucesso ele pode ser várias coisas para as pessoas. Pode ser desde conseguir um emprego, ser famoso, ter dinheiro, casar, arrumar uma namorada, comprar um carro, sentar na sala e tomar uma Coca-Cola, tomar uma cervejinha, ir no culto todos os domingos. Então o sucesso ele pode ser qualquer coisa, desde que seja um objetivo, que você alcance ele e que você fique satisfeito com o resultado. Feito esse resumo, é importante a gente agora entrar então nos pilares, né? E também uma coisa que é o seguinte: por que é importante a gente falar sobre esse assunto? Para você entender que, para você evitar as frustrações, para você conseguir atingir aqueles objetivos que você tanto quer, então é muito importante a gente falar e reforçar. Não quer dizer que quando você não atingiu o sucesso, quando você não atingiu o objetivo, quer dizer que você falhou, que você fracassou. Não, foi só um aprendizado que você teve e você tem que estar consciente de que isso foi um aprendizado. É até já pertinente também eu falar sobre o ciclo do sucesso, né? O sucesso ele passa por um ciclo. Para que você alcance ele, você vai girar em uma roda ali que tem 4 pontos que você precisa passar, que é a crença, planejamento, ação e resultado. Então você tem esses 4 pontos que vai girar num ciclo. Então mesmo que você falhe, né? Ou fracasse, entre aspas mesmo, porque todo fracasso também é um aprendizado. Você continuar girando no ciclo ali, você vai alcançar o sucesso. Você acredita em uma coisa, faz um planejamento para que isso aconteça, parte para a ação baseado no teu planejamento e tem um resultado. Esse resultado vai te levar a uma nova crença. E mesmo que esse resultado seja negativo, você vai ter uma crença de que aquilo não funciona, né? O caminho certo seria esse. E você fazer um novo planejamento com novas ideias, novos objetivos, novas metas, para que você, enfim, alcance ali o teu sucesso. Esse ciclo é melhor eu explicar num outro vídeo, uma outra oportunidade, porque é bem mais complexo e geralmente eu trabalho isso dentro das orientações que eu trago aqui na clínica, tá? Mas vamos falar um pouquinho então sobre os pontos essenciais, os pilares. O primeiro deles é você ter uma mentalidade de sucesso. Eu já vou começar logo por ele, porque realmente as pessoas hoje em dia elas têm um desapego a essa palavra, né, de mentalidade, mindset, porque querendo ou não, alguns coaches eles mancharam um pouco esse nome e acaba que as pessoas não valorizam tanto isso ao fazer alguma coisa, ao fazer algum processo, ao fazer algum procedimento, ao fazer algum trabalho ou um projeto. Então, mentalidade é muito importante, porque você precisa acreditar no processo, você precisa exercitar e configurar o teu comportamento, o teu modo de pensar, para que você não desista fácil, para que você
tenha um aprendizado contínuo, para que você consiga entender que os erros, né, também fazem parte do processo e que você não vai desistir. E para você também entender que o sucesso, ele não vai acontecer do dia para a noite. Então isso faz parte da mentalidade. O sucesso, ele acontece a longo prazo, e ele vai ser construído com um outro pilar que é muito importante, que é a constância. É você estar sempre tentando, você não desistir no meio do caminho, é você conseguir, de alguma forma, todo dia, nem que seja 1% a cada dia, né? Aquela regrinha do 11% a cada dia, ela é real. Então nem que seja que você dê o seu melhor 1% a cada dia, mas sem desistir e sem parar no meio do caminho. Então é muito importante ter essa mentalidade, ter resiliência, né? E entender que tudo isso tem que ser feito com constância. Então já são aí 2 pilares que você precisa ter: fortalecer a tua mente e manter a constância dentro do teu comportamento, para que o resultado possa vir em curto prazo. Vamos dar um exemplo de academia. Então, se você quer ter um shape legal, quer perder peso, quer ganhar massa muscular, seja lá qual for o teu objetivo dentro da academia, se você não pensar que o resultado vai ser a longo prazo, você vai se frustrar. Se você souber, ter noção disso, de que não é da noite pro dia que você vai perder peso ou de que você vai ganhar um shape legal, aí você vai entender que faz parte do processo e que você precisa manter a constância. Você precisa ir na academia com frequência. Não precisa ser todos os dias, talvez 3 vezes na semana, mas tem que ter uma frequência ali, tem que ser frequente, tem que ser constante. Outro pilar muito importante é você ter clareza nos objetivos que você quer, né? Eu até fiz as anotações aqui para poder me guiar melhor, né, dentro desse roteiro. É a primeira vez que eu faço roteiro para um vídeo. Ter clareza nos objetivos é muito importante. Então, você tem que sair de um ponto A para chegar num ponto B. Mas se você não souber o que é o ponto B, cara, todo esse processo de saída do ponto A até o ponto B só vai te dar dor de cabeça. Porque você vai andar sem direção, né? A Alice dos Países das Maravilhas já nos ensina isso. Quando ela pergunta pro gato, né? Pra onde que eu vou? Qual que é o caminho que eu sigo? E o gato pergunta, onde você quer chegar? E ela, não sei. Então ele fala, então qualquer caminho serve. Então, você sabendo o que você quer com clareza, você consegue saber qual caminho você vai seguir. Consegue saber as ferramentas que você vai usar. Consegue saber com quais pessoas você precisa contar. Qual recurso financeiro, de tempo, de recurso físico. Você consegue ter tudo isso muito bem esclarecido e muito desenhado. Então é importante que tenha um propósito muito forte por trás do que você faça e que você saiba exatamente qual que é o seu sucesso. O que é o sucesso para você? Qual que é o seu objetivo? O que você quer demais da vida? Que quando você alcançar isso, você vai ter aquele pleno estado de satisfação. Então tem que ser muito claro o que você quer da tua vida. O próximo ponto, o próximo pilar, que eu já citei antes, né? Disciplina e constância. Então, a diferença entre motivação e disciplina é que a motivação geralmente ela é momentânea. Às vezes o cara tá muito motivado, hoje eu quero, hoje eu vou, e começa e faz um pouco do projeto e logo aquela motivação cai, ela diminui. Agora, quando você se tem disciplina, isso é constante, isso acontece a longo prazo. E muitas vezes a disciplina exige da gente que a gente realmente faça muito esforço e muito sacrifício. Não é todo dia que eu quero acordar 5 horas da manhã para ir na academia. Não é todo dia que eu quero ir na faculdade. Não é todo dia que eu quero levantar para ir trabalhar, mas eu preciso. Eu tenho que ter disciplina para que isso aconteça. Se eu definir que de tal horário até tal horário eu vou estudar, eu vou ler a Bíblia, eu vou trabalhar no meu projeto novo, se está definido, eu preciso ter disciplina, preciso ter foco para que isso aconteça. Criar hábitos, criar uma rotina que vai me levar a crescer dentro do meu progresso, que eu vou ter um progresso diário e que todo dia eu vou melhorar algum ponto, né? Eu consigo dessa forma evitar procrastinação, administrar melhor o meu tempo, ter uma agenda, ter um calendário ali que vai me ajudar a ter essa disciplina e manter a constância. E aí então a gente entra no próximo ponto: execução e ação massiva. Ou seja, as coisas precisam acontecer, não adianta só planejar. É um erro que eu cometi por muito tempo, até mesmo com o canal do YouTube aqui, que é ficar planejando de ter o melhor momento, de ter a melhor forma, os melhores equipamentos. E mesmo quando eu tinha um equipamento bom para trabalhar, eu não trabalhei. Por quê? Eu ficava naquela procrastinação, eu ficava só no planejamento. E eu entendi que o feito é melhor do que o perfeito. O perfeito a gente nunca vai alcançar. Só que se a gente não fazer, se a gente não tiver uma execução, uma ação massiva, eu nunca vou atingir o estado de excelência. Eu vou estar sempre sendo um profissional medíocre, mediano,
E eu preciso ter execução e ação para alcançar o meu sucesso. Eu preciso ajustar a rota, o caminho, conforme eu vou evoluindo. E eu não vou evoluir sem a prática, não vou evoluir sem a ação. E mais um ponto que entra aí também, como um dos pilares para você alcançar o sucesso em tudo que você faz, é inteligência emocional. Você tem que saber lidar com as críticas, saber que quando você começa um projeto as pessoas vão falar absurdos para você, vão falar que você não precisa ir por esse caminho, vão criticar você, falar que você está passando vergonha, dependendo daquilo que você quer. Então você tem que saber lidar com elas, saber lidar com os momentos difíceis, e mesmo que a crítica seja válida, às vezes a gente não aceita, às vezes a gente fica chateado com a crítica, mesmo que ela seja construtiva. Então você tem que aprender a receber essas críticas, tem que ter inteligência emocional para lidar melhor com as suas emoções, momentos de frustração, momentos de raiva, momentos de tristeza, alegria demais. Então você tem que construir uma mentalidade que seja forte e que vá fazer você crescer diante desses desafios, né? Quando você tem controle emocional, quando a sua inteligência emocional é muito bem utilizada, esse controle é muito bem controlado, vamos dizer assim, você consegue tomar boas decisões, consegue pensar um pouco mais antes de se decidir em fazer algo. Então, a inteligência emocional é muito importante para ajudar você nas tomadas de decisões e também na forma que você recebe aí as críticas e na forma que você encara os momentos de crise e dificuldade. E por último, mas não menos importante, acho que é muito válido você ter uma rede de contatos, né? O famoso networking. Dá para fazer tudo sozinho, Guilherme? Dá para você conseguir atingir o sucesso sozinho, só que a caminhada é muito mais tranquila se você tem uma rede de acesso, uma rede de contatos, pessoas que vão te influenciar, pessoas que vão ajudar você, né? Você vai aprender com pessoas bem-sucedidas, pessoas que estão andando no mesmo caminho que você, que têm os mesmos objetivos que você. Aqui no escritório, sou rodeado de pessoas que querem sempre crescer, que estão sempre buscando melhor, estão aparecendo para empresários, estão aparecendo para empreendedores. E é onde eu quero estar. Eu quero estar no meio dessa galera, não por querer aparecer, mas para chegar no meu sucesso profissional, para conseguir fazer a diferença na vida dessas pessoas através do meu trabalho. Então, uma rede de contatos, e as pessoas desvalorizam demais o networking, e muitas das vezes, mesmo valorizando, elas não sabem utilizar do mesmo. Cara, a rede de networking ela é muito importante, né? Porque essas pessoas que vão te cercar, as pessoas certas, elas vão impulsionar o seu crescimento. Você vai ter ali, sem querer, às vezes querendo, mas sem querer querendo, né? Mentores. Você vai ter referências, pessoas em quem se inspirar, que vão elevar o teu patamar como profissional, como pessoa, como eu falei, independente da área que você quer trazer essa melhoria e atingir o seu sucesso. Então, o sucesso, ele é um processo, tá? Para finalizar, para fechar, você tem que entender que ele é um processo que muitas vezes vai ser a longo prazo. Existem sucessos a curto prazo, a médio prazo e a maioria a longo prazo. E ele vai depender muito das escolhas diárias. Então, você tendo bem estruturado todos esses pilares, foram 5 ou 6 pilares que eu trouxe aqui, você vai conseguir atingir esse sucesso. Eu quero que você aplique pelo menos um desses amanhã, hoje, que seja. Esse vídeo ainda vai ser postado hoje, sexta-feira. Então eu quero que você já comece a aplicar isso hoje. Pelo menos um desses itens, um desses pilares. Você vai começando a melhorar de pouquinho em pouquinho. É o desafio que eu proponho para você. E eu quero que você deixe no comentário por qual deles você vai começar. Quais desses pilares vai ser o primeiro que você vai colocar em prática na tua vida. E se você já colocou algum deles em prática, me fala aí também qual desses que você colocou em prática. Até que você chegue num ponto que automaticamente vai estar colocando todos eles em prática sem esforço algum. Não se esquece, então, se inscreva no canal. Vou estar sempre trazendo conteúdo aqui para vocês de empreendedorismo, desenvolvimento pessoal. Então, você compartilha esse vídeo com aqueles que você acha que precisa. Te desejo boa sorte nessa caminhada para o teu sucesso. E se precisar de alguma coisa, saiba que eu estou aqui e eu posso ajudar você nessa construção e também a percorrer esse caminho que não vai ser nada fácil. Deixe seu like, se inscreva também nas nossas outras redes sociais. O link vai estar aqui abaixo na descrição. Espero você no próximo vídeo. Respira fundo e vai.